Março é o mês de conscientização da disfagia. Aliás, tem tantas coisas acontecendo em março. Vamos falar da disfagia, então. Essa é a dificuldade para engolir alimentos ou líquidos que ocorre na garganta ou no esôfago e varia aí o desconforto leve até um bloqueio total bem doloroso. E o que pode ocorrer devido a essa disfunção? Quais são os tratamentos? É o que eu converso agora com a fonoaudióloga Natasha Hadlich. Seja bem-vinda, Natasha. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Natasha, a disfagia em si, ela é a doença ou ela é decorrência de alguma coisa? Em geral, ela vem decorrente de algum problema, né? Pode ser desde um AVC, desde um traumatismo craniano, do próprio envelhecimento natural, mas ela não é uma doença, ela é consequência de alguma doença. A partir do momento que se tem algum trauma como esse que você citou, o que a gente consegue perceber que pode ser um sinal de disfagia? Quais são os principais sintomas? Então, os mais clássicos seriam as tosses durante ou logo após a alimentação, engasgo propriamente dito, né, uma sensação de voz molhada, dor ao deglutir e também pigarro. Então, as pessoas passam a pigarrear e a tossir bastante durante ou logo após a alimentação. E cada um desses sintomas, cada uma dessas reações pode estar definindo que tipo de disfagia que o paciente tem. Ah, são tipos diferentes. Sim. Isso vai diferenciar no jeito como ela está ali, a disfunção, ou de nível? Pode ser de nível ou jeito, né? Pode ser desde a fase preparatória oral, quando a gente olha o alimento, tem a intenção de comer, quanto na fase oral. Até porque isso que você está falando é importante. A nossa deglutição, ela começa quando a gente olha, né? Isso. Já começa a salivar. Então, Exatamente. Aí já pode ser um problema? Pode já ter um problema nessa fase. Pode ser na oral, que é na preparação, na captação do alimento, na mastigação, na ejeção do bolo alimentar, como também pode ser na fase faríngea, que é a passagem, então, né, da boca até o esôfago, e no esôfago, que é a chegada do alimento até o estômago. Então, em qualquer uma dessas fases pode estar o problema, ou às vezes até mais que uma das fases. E é interessante que a classe fonoaudióloga está envolvida nesse movimento, né, que é a conscientização da disfagia. Por que vocês, como é que vocês avaliam a gravidade desse problema, né? Até para conscientização, porque às vezes a pessoa leva isso por muito tempo e isso causa tanto problemas digestivos, como até acredito que comportamentais, emocionais, né? Sim. Porque você não está se sentindo bem. Sim. Então a importância desse mês assim de conscientização, o que se quer alertar na população? Que a gente consiga se auto-perceber, né, no momento da alimentação, identificar se a gente está tendo algumas dessas dificuldades. Em geral, os pacientes, eles chegam até o fonoaudiólogo encaminhado de alguma outra especialidade, né? Seja o gastroenterologista, o pneumologista, né? O próprio nutricionista, os fisioterapeutas têm encaminhado bastante. Os neurologistas, principalmente, e que vem decorrente de uma doença, então essas especialidades acabam nos encaminhando. E aí, a partir disso, é feita uma avaliação clínica do paciente, se necessário, é feito os exames objetivos também, né, a videodeglutograma, a nasofibroscopia, onde a gente depende de outros profissionais também para estar fechando o diagnóstico, identificando que tipo de disfagia é essa, para poder tratar. Nem sempre vai ser só uma reabilitação com exercício, onde vai depender do fono, mas também, por vezes, são necessários medicamentos, onde a equipe multidisciplinar vai estar inserida. Certo. Quando você fala em tratamento, né, tanto medicação quanto, não sei se fala fisioterapia da fonoaudiologia. É a fisioterapia da fono. É a fonoterapia. Né? E aí, então, a partir de exercícios, esse tratamento, eles normalmente trazem um resultado médio, curto ou longo prazo? Isso, daí vai depender do grau da disfagia, né? O que desencadeou essa disfagia? Então, existem as disfagias mais simplistas, assim, né, onde é só uma sensação de bolo na garganta ou algum engasgo, por exemplo, com uma consistência específica, o líquido, que é o mais comum, né, ou farelos, algo sólido, que também é bem recorrente, em pouco tempo a gente consegue resolver, às vezes com ajuste, com orientação, modificação de consistência, terapia realmente propriamente dita. Agora, quando são disfagias advindas de alguma patologia específica, um câncer de cabeça e pescoço, um AVC muito grave, algo assim, então isso acaba tendo um caminho mais longo para ter resultado positivo na reabilitação. Sim. E se a pessoa não tratar, qual que é a consequência? Fora o mal-estar?
Ainda é muito comum que os pacientes acabam sendo hospitalizados, né? Então eles acabam gerando pneumonias, pode levar inclusive à morte, né? Então o paciente passa por longos períodos aí na UTI, passa uma sonda de alimentação, então entram as vias artificiais de alimentação e ainda é comum que esse paciente vá para casa com essas sondas e permaneçam aí longos períodos com ela. Então o ideal seria que a equipe esteja encaminhando para um fonoaudiólogo para a gente poder retirar essa via alternativa de alimentação quanto antes e manter o paciente se alimentando via oral, de forma segura, por longos períodos. Maravilha. Tem algum canal, algum local que a gente pode se informar mais, tirar mais dúvidas? Então, teriam, na verdade, as vias de conselho, né, de federal e regional de fonoaudiologia, mas específico, assim, atualmente na cidade, seriam mais as clínicas, os hospitais, né? Todos os hospitais hoje, dentro da equipe multidisciplinar, tem a composição do fonoaudiólogo e aí a gente pode, a partir dali, estar auxiliando o paciente. Natasha, obrigada por estar aqui com a gente, começar a semana com boas informações. Obrigada. Obrigada.